Oi, eu sou a Tina Silva, agradeço sua presença. Eu sou astróloga, terapeuta holística de Theta Healing e de Reiki. Eu vou contar aqui hoje para vocês o que é um mapa astral e como funciona o atendimento. Bom, o mapa astral é uma das técnicas de autoconhecimento. Existem inúmeras técnicas de autoconhecimento. O mapa astral é uma das técnicas da astrologia. Uma das bases da astrologia aqui no Ocidente, né, astrologia ocidental, são as estações do ano no planeta Terra. Então eu gosto bastante de usar essa referência quando eu estou explicando sobre mapa astral, de uma maneira geral, né, porque eu acredito que é algo mais palpável para a gente compreender em primeiro momento. Então, tudo que nasce no planeta Terra predispõe uma característica, assim como vemos na estação do ano, né? Então, na primavera não predispõe mais flores, no verão não predispõe um tempo mais quente. Então, tudo que nasce favorece determinadas características, determinados padrões e predisposições. Então, essa é uma das bases da astrologia, em termos de estudo, em termos de funcionamento, e o mapa astral traz essa correspondência de entender, de buscar investigar, né, que padrões estão ali predispostos dentro daquela data de nascimento, dentro daquele mês, dentro daquele horário. Então, para entender melhor sobre isso, caso você queira um aprofundamento, eu deixo aqui uma sugestão, esse livro maravilhoso, tá? Astrologia, Constelação de Forças Dinâmicas, do Gregório J. Pereira de Queiroz. Um livro maravilhoso, um livro base de astrologia, que explica, né, esses fundamentos do que está por trás do funcionamento da astrologia, tá? Então esse livro aqui, ele traz explicações, traz conceitos bastante abrangentes nesse sentido, tá? Agora, a interpretação de um mapa astral é considerada uma arte por nós astrólogos, tá? Pela astrologia. Por quê? Porque cada astrólogo traz uma bagagem, cada astrólogo tem o seu campo de visão, tá? Então é como uma intérprete de uma música, né? Então, por exemplo, interpreta uma música, uma composição de uma maneira, né? Outro artista interpreta de outra maneira, outro cantor, tá? No entanto, a base, a canção é a mesma. E aí o que acontece? No momento que você está ali recebendo a leitura do seu mapa astral, possibilidades, tendências, predisposições sobre determinadas características estudadas, visualizadas pelo seu mapa astral, né, com base em todo esse estudo anterior. Então, ao longo do atendimento, o profissional vai dizendo essas possibilidades dentro de determinados cenários. Então, a pessoa ela pode ir se identificando e obtendo insights, né, a partir do próprio campo de ressonância interna dela. Então, no estudo do mapa astral, podemos ver os cenários, né, predispostos, e dentro desses cenários visualizamos essas tendências, essas possibilidades, né? Porque o que acontece? Um único símbolo no mapa astral, na astrologia, pode ter significados diferentes, tá? É complexo mesmo. Então, o que acontece? Uma pessoa que é de peixes, ela pode manifestar, tá, determinadas características que talvez uma outra pessoa de peixes manifestaria de uma outra maneira, com outra nuance, tá? Então, isso depende também do contexto que ela foi criada, tá? Depende do lugar onde ela nasceu. Então, a pessoa, ela tem um signo, ela tem um ascendente, tá? Ela tem determinados aspectos mais tensos ou mais favoráveis. Um único símbolo astrológico pode pode manifestar características, diversas características, às vezes diferentes, tá? Então, por exemplo, nem sempre todas as pessoas do mesmo signo, com o mesmo, por exemplo, nascendo no mesmo dia, no mesmo horário, elas não vão necessariamente manifestar as características iguais à outra que nasceu no mesmo dia e horário,
Porque existem diversas maneiras de manifestação daquele símbolo, tá? Isso explica também a diferenciação que ocorre quando as pessoas são gêmeas, né? E nascem ali no mesmo tempo, tá? Diferença aí de 1 minuto, 2, alguma coisa assim, tá? E mesmo porque existe uma tendência natural de individualização do ser, né? Então, esses dois aspectos aí favorecem nesse entendimento aí, por exemplo, do nascimento de gêmeos, tá? Só abrindo esse parênteses aqui. Mas, então o que acontece? Ali no momento da leitura, o astrólogo vai trazendo ali possibilidades de manifestação daquela natureza, daquela característica. Pode ser que ela esteja manifestando aquele símbolo de outras circunstâncias, tá? Então, saber da pessoa, o contexto atual de vida é importante para a interpretação astrológica, justamente por essa gama de diversidade que um único símbolo representa. E aí a leitura ela fica mais refinada. Antes da pessoa fazer uma mapa astral comigo, eu passo esse questionário, né, para ela responder algumas perguntas ali relacionadas ao momento atual dela, tá? Então, isso ajuda na análise do mapa astral, ajuda a trazer um panorama mais condizente ali com as predisposições reais da pessoa. Então, favorece muito, né, a compreensão desse momento atual da pessoa, tá? E aí, conforme o astrólogo vai trazendo essas falas, as tendências, as possibilidades, né? É muito comum de acontecer de, às vezes, a pessoa falar, nossa, eu sentia isso quando eu era adolescente, por que eu deixei isso se perder? Nossa, eu nem lembrava mais que eu tinha essa característica. Nossa, que legal, né? Lembrar disso, vou buscar retomar. E aí a pessoa lembra que aquilo faz bem para ela, né? Que aquilo faz sentido na vida dela, até de repente dando insights para o desenvolvimento dela em atividades na vida adulta. Então, pode acontecer esse tipo de situação também, tá? Outra coisa que pode acontecer, às vezes nós falamos de algumas tendências, algumas predisposições que ainda a pessoa não acessou, ela ainda não está vivenciando, né? Então pode ser que ela venha a vivenciar, tá? Então é interessante nesse sentido que a pessoa já fica atenta para esse tipo de possibilidade, né? Então quer dizer, ela percebe que ainda não vivenciou, mas de alguma maneira aquilo ressoa com ela, de alguma maneira ela admira aquilo, ou aquilo faz sentido em termos de inspiração para ela, e ela fica mais atenta quando essas possibilidades ocorrerem, tá? Agora, por exemplo, a pessoa que tem a expectativa de fazer um mapa astral, interessada em saber o que vai ser, que decisão precisa tomar, né? Aonde vai chegar. Então, essas perguntas, essa expectativa, ela não faz sentido na interpretação astrológica, porque o mapa astral ele não visa adivinhar, né? Como eu falei aqui anteriormente, mas sim a gente indicar possibilidades para a pessoa. Por que indicar possibilidades? Porque a pessoa tem um livre-arbítrio, né? E ela, a própria pessoa que é o responsável da própria vida. Então, a gente traz as possibilidades, traz o cenário, mas a decisão de tomada de atitude, né, o foco de atuação é da pessoa, né? E isso é o respeito ao livre-arbítrio que a astrologia considera. Então, a astrologia, o mapa astral, não visa ter uma fala determinista. Olha, você vai ser assim, isso vai ser assado, né? Então, assim, existe um meio termo aí, tá? Então, nem tanto determinista, tá? E também nem tanto indeterminista, existe um meio termo, como eu citei. Então, quer dizer, existe um estudo de predisposição, sim, tá? Que favorece ali aquele acontecimento, mas também existe o campo do livre-arbítrio. Então, nesse sentido, não é totalmente determinista, tá? E também nem totalmente indeterminista, fica ali no meio termo mesmo, né? E aí, nesse sentido, a pessoa vai usando o discernimento, vai usando seu poder de livre-arbítrio e vai tomando as decisões. E o mapa astral, ele vem agregando, tá? Em termos de favorecer para essa pessoa uma tomada de consciência,
das próprias habilidades, de recursos, de desafios, né, de coisas que talvez ela deixou de fazer e seja importante, agora ela está lembrando disso. Então, visa um auxílio na jornada da pessoa em termos de tomada de consciência, tá? Então, é muito comum também no mapa astral a pessoa ter muitos insights, ela ter muitas reflexões, tá? Fazer anotações, ficar empolgada, né? Porque ela se sente reconhecida, né? Fortalece para ela convicções internas, fortalece alguns sentidos de coisas que ela já estava buscando, né? Ajuda ela a lembrar de potenciais adormecidos. Então traz sim traz sim características de autoestima, de motivação, tá? De felicidade, porém não pode ficar por aí, tá? Depois do atendimento de mapa astral, a pessoa precisa tomar atitudes diante daquilo que ela refletiu, daqueles insights que ela teve, daquilo que ela notou, né? Então, o astrólogo, o mapa astral, ele é um auxiliador, tá? Então, então, quer dizer, no atendimento de mapa astral são muitas informações. É um estudo, né? Então a pessoa faz anotação, então ela mesma precisa parar e precisa ver que atitudes tomar em sentido daqueles insights que ela achou, tá? Então esse é um trabalho da pessoa, não é o mapa astral, não é um astrólogo que vai trazer essa mudança, tá? Então no dia do atendimento existe esse favorecimento de auxílio, tá? Para trazer esses insights, essas reflexões. Mas depois, se a pessoa não toma atitude, se a pessoa não estabelece mudanças na própria vida, aí é responsabilidade da pessoa, tá? Agora que eu lembrei, acho que isso é importante eu falar antes da parte das entregas, tá? Então vamos só voltar um pouquinho aqui. Então, por exemplo, considerando que a interpretação astrológica é considerada uma arte, vamos supor, você vai num atendimento de mapa astral com 18 anos, tá? Concorda que com 18 anos você tem uma consciência, você tem um campo de visão, você tem experiências, né? Você tem maneiras de ver a vida diferente do que se você tiver 30. Então você fez uma mapa astral com 18 e depois decidiu aos 30 anos fazer novamente, porque talvez você fala, eu fiz com 18, mas eu não me lembro muito bem. O que eu quero dizer com isso? Que dependendo do momento que você está, tá? Você pode absorver melhor determinada informação, tá? Ou determinada fala que é dita para você pode fazer sentido naquele momento, tá? Então nada é por acaso, né? Aí você sente vontade de fazer num tempo posterior, né? De repente aos 30, como dei o exemplo aqui, ou porque você não se lembra, ou porque você está buscando mais informação, quer se aprofundar um pouco mais, né? E na época você não absorveu muito bem. Aí você faz esse mapa novamente, depois de um tempo, de repente você acessa outras informações, você absorve de outras maneiras, tá? Então, seu campo de percepção, de abertura é outro. Eu já tive alguns clientes que, por exemplo, vieram fazer mapa astral comigo, falando que já fizeram num tempo passado, com outro profissional, né? Naquela época, né, eu ouvi, ela me disse tal coisa e fez sentido, mas agora você está dizendo outra e também faz sentido, né? Então, quer dizer, naquela época, a astrólogo não falou para ela o que eu disse agora, tá? Ou porque ela não lembra, ou porque não entrou no campo de percepção dela, mas agora está entrando. Agora, as entregas, né? O que acontece? Depois do mapa astral, normalmente, tá? É muito comum a gente gravar a sessão e enviar depois para a pessoa esse áudio, tá? Para ela poder ouvir novamente. Porque você ouvir novamente é como um livro que você vê de novo e você tem uma segunda percepção, um filme que você vê novamente e você fala, nossa, não tinha visto essa cena, não lembrava dessa cena e agora eu tô lembrando, né? Que bacana, tô percebendo isso. Então isso pode acontecer também. É o mesmo exemplo que eu dei ali para uma segunda leitura de mapa astral, quando a pessoa acaba fazendo, né? Então o áudio ele favorece nesse sentido, tá? A segunda escuta desse áudio eu acho bem importante, justamente por tentar captar outros tipos de percepções, né? Que talvez no primeiro momento não tenha sido captado. Normalmente o áudio é mais comum, tá? Entre nós astrólogos e astrólogas para a gente entregar. E também o mapa da pessoa, né? O desenho.
e o resumo ali das tabelas, dos posicionamentos, tá? Isso é o mais comum. E depois, se a profissional quiser entregar um breve resumo ou lembretes dos símbolos, isso já é escolha de cada profissional, tá? E também sobre a interpretação, só voltando um pouquinho também, além de ela ser considerada arte, existem inúmeras técnicas de interpretação, tá? Então, por isso, uma interpretação nunca será igual uma outra que você fizer com astrólogos e astrólogas diferentes, tá bom? Um atendimento de mapa astral, muitas das vezes ele está incluso a parte de previsões. Tem profissionais também que fazem a previsão no dia seguinte ou em algum outro dia, de dias separados, né? Porque é muita informação. Eu trabalho dessa maneira, por exemplo, eu já trabalhei antes trazendo os dois estudos no mesmo dia, o mapa astral e as previsões, mas hoje eu trabalho de maneira separada, então um dia para o mapa astral, outro dia para falar só de previsões, né? São dois estudos diferentes, né? Mas as previsões elas fazem parte sim do atendimento de mapa astral. No entanto, também pode haver possibilidade de a pessoa não querer saber das tendências, né, dos próximos meses. Então, pode ser uma escolha da pessoa também, tá? Então, não necessariamente ela precisa ter esse estudo das previsões, ela pode querer ter só o mapa astral, é possível, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelas minhas redes sociais e conversamos, eu fico solícita, né, para a gente trocar ideia e poder esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem nesse sentido, que esteja ao meu alcance. Até mais e fiquem bem!